Imagine-se tudo ao seu redor, o chão sob seus pés, o ar que você respira, até o seu próprio corpo, se comportasse de maneira diferente só porque alguém está observando. Parece ficção científica, mas esse é um dos mistérios mais profundos da física moderna. E tudo começa com uma pergunta simples: o que acontece quando você olha? No mundo quântico, as regras são diferentes. Aqui, partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Elas podem agir como ondas ou como matéria sólida, dependendo do contexto. E o mais assustador, o simples ato de observá-las muda completamente o que elas fazem. Não é metáfora, é literal. Mas, para entender isso, precisamos voltar no tempo. Mais precisamente, para o ano de 1801, quando Thomas Young realizou um experimento que mudaria para sempre a forma como entendemos o universo, o experimento da dupla fenda. O objetivo era simples: entender como a luz se comporta. Young disparou feixes de luz através de duas fendas paralelas e os projetou numa tela. O resultado foi surpreendente. A luz não agiu como partículas, mas como ondas, criando um padrão de interferência, como se várias ondas estivessem se chocando. Tudo parecia resolvido, até que a ciência evoluiu e passamos a repetir esse mesmo experimento com partículas individuais. Elétrons, fótons, até mesmo moléculas. E o padrão de interferência ainda aparecia. O mais insano: mesmo quando uma única partícula era enviada por vez, ela ainda se comportava como se estivesse interferindo com ela mesma, como se tivesse passado pelas duas fendas ao mesmo tempo. Como isso é possível? A física clássica não tem respostas. Mas a física quântica tem uma hipótese perturbadora. Até ser observada, uma partícula não está em um estado fixo. Ela está em uma superposição. Um estado em que todas as possibilidades coexistem. Ela só decide o que vai ser no momento em que é medida. Ou seja, enquanto você não olha, ela é tudo. Quando você olha, ela é uma coisa só. Mas a coisa piora. Quando cientistas colocaram detectores para observar por qual fenda a partícula passava, o padrão de interferência desapareceu. A partícula escolheu um caminho específico, como se soubesse que estava sendo observada. Como se estivesse dizendo: "Ah, você está me vendo? Então vou agir de forma normal." O mundo quântico não se importa com sua intuição. Aqui, o tempo pode andar para trás, partículas podem estar entrelaçadas a distâncias maiores que a luz poderia percorrer. E o observador é parte fundamental do fenômeno. Não existe realidade sem observador. Ou pelo menos, não a realidade que conhecemos. Esse tipo de comportamento foi descrito por alguns dos maiores gênios da história: Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Albert Einstein. Todos tentaram, de alguma forma, entender o que a mecânica quântica realmente significa. Einstein, por exemplo, não gostava da ideia de que o universo seria probabilístico. Ele dizia: Deus não joga dados com o universo, mas os dados continuam sendo lançados. E nós somos parte do jogo. Você já deve ter ouvido falar do famoso gato de Schrödinger. Ele não é apenas um meme, é uma metáfora poderosa para essa realidade absurda. Imagine uma caixa fechada com um gato dentro. Um dispositivo quântico tem 50% de chance de liberar veneno ou não. Até que alguém abra a caixa, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Assim como a partícula na fenda, todas as possibilidades coexistem até o momento da observação. A realidade só colapsa para um estado quando alguém olha. Mas isso levanta uma questão ainda mais assustadora. O que é, de fato, uma observação?
precisa ser um ser humano, um olho, uma câmera, ou basta que qualquer interação com o ambiente aconteça? Até hoje, essa pergunta divide físicos. E é aqui que a física começa a se confundir com a filosofia. Algumas interpretações sugerem que a consciência é necessária para que a realidade colapse. Outras dizem que qualquer medição, mesmo que inconsciente, já é o suficiente. Há até quem diga que todas as possibilidades realmente acontecem, cada uma em um universo paralelo, e que a nossa consciência apenas escolhe em qual linha do tempo vai estar. Essa é a famosa interpretação dos multiversos. De um jeito ou de outro, o fato é o mesmo. A realidade, em seu nível mais fundamental, muda por causa da observação. E, olha só, a pergunta, por que você olhou, torna-se quase um ato de criação. Agora pense em como isso afeta tudo o que sabemos. O seu celular, o computador, os satélites, os lasers, todos usam efeitos quânticos que funcionam com base nessa imprevisibilidade. Sem a física quântica, não existiria GPS, internet, ou até mesmo o entendimento moderno da matéria. E se isso ainda não for bizarro o suficiente, saiba que há experiências em curso para observar o colapso de função de onda em seres vivos. Já tentaram fazer com vírus, e o próximo passo é com bactérias. A ideia é descobrir se sistemas mais complexos ainda mantêm esse comportamento de todas as possibilidades ao mesmo tempo até serem observados. Se isso for verdade, então não só partículas, mas organismos inteiros podem existir em estados múltiplos até alguém olhar. Parece roteiro de ficção científica, mas são experimentos reais. O que nos leva a uma provocação final? Será que a realidade só existe porque tem alguém aqui para olhar? Será que o universo, sem consciência, seria apenas uma nuvem de probabilidades não realizadas? A física ainda não tem resposta, mas uma coisa é certa: você mudou tudo só porque olhou. E agora que você sabe disso, como vai olhar para o mundo daqui para frente? Pouco depois de se digerir o impacto do experimento da dupla fenda, surge uma questão inevitável. Se a simples observação de partículas altera o resultado, até onde essa influência se estende? Será que ela é válida apenas no mundo microscópico das partículas subatômicas? Ou poderia se manifestar de alguma forma no mundo que percebemos como sólido e previsível? Para tentar compreender isso, os cientistas começaram a criar cenários mentais e experimentos ainda mais ousados. Um dos mais famosos é o chamado gato de Schrödinger, criado pelo físico austríaco Erwin Schrödinger, não como uma experiência real, mas como uma forma de expor o quão estranho é aplicar a lógica da mecânica quântica a objetos do cotidiano. O raciocínio é simples na superfície, mas perturbador quando se pensa a fundo. Imagine um gato dentro de uma caixa fechada. Lá dentro, há um frasco de veneno, um detector de radiação e uma partícula radioativa que pode ou não se desintegrar. Caso a partícula se desintegre, o detector aciona um mecanismo que quebra o frasco e libera o veneno, matando o animal. Se a partícula não se desintegrar, nada acontece e o gato continua vivo. Pela mecânica quântica, antes de abrir a caixa, a partícula estaria simultaneamente nos dois estados, desintegrada e não desintegrada. E, portanto, o gato estaria ao mesmo tempo vivo e morto, coexistindo nessas duas possibilidades. É apenas no momento em que alguém observa, ou seja, abre a caixa, que o estado se colapsa para uma única realidade. Ou o gato está vivo, ou está morto. Schrödinger usou esse exemplo para mostrar como a lógica quântica desafia a nossa intuição. Ele não queria sugerir que gatos realmente ficam vivos e mortos ao mesmo tempo.
mas sim que a teoria, quando levada ao extremo, coloca a realidade em um estado quase incompreensível. Essa ideia leva a um questionamento ainda mais profundo. Será que a realidade existe de forma definida quando não está sendo observada? Ou será que, de alguma forma, a consciência é parte fundamental do próprio funcionamento do universo? Esse é um território perigoso, onde ciência e filosofia começam a se misturar. Para complicar ainda mais, existe um desdobramento do experimento da dupla fenda, chamado experimento da escolha retardada, proposto por John Wheeler. Ele adicionou um elemento quase cinematográfico à questão. Nesse experimento, a decisão sobre medir ou não a partícula é tomada depois que ela já passou pelas fendas, mas antes de atingir o detector final. E mesmo assim, o resultado parece mudar como se a partícula soubesse que seria observada, voltando no tempo, por assim dizer, e ajustando seu comportamento. É como se a partícula decidisse retroativamente o que fazer, dependendo de uma escolha feita no presente. Isso não significa que o futuro influencia o passado de forma literal no nosso dia a dia, mas sugere que, no nível quântico, a noção de tempo como uma linha reta talvez não seja tão sólida quanto imaginamos. Esse tipo de resultado mexe com um dos pilares da nossa percepção, a ideia de causalidade. Desde sempre, pensamos que as coisas acontecem em uma ordem lógica, causa e efeito. Mas, na mecânica quântica, causa e efeito podem se embaralhar de uma forma tão radical que até os cientistas mais experientes têm dificuldade em aceitar. Isso também levanta uma pergunta incômoda: se as partículas podem decidir como se comportar com base em algo que ainda não aconteceu, será que o tempo é apenas uma ilusão construída pela nossa mente? Há teorias que tentam dar sentido a isso. Uma delas é a chamada interpretação de muitos mundos, que sugere que todas as possibilidades acontecem de fato, mas em universos diferentes. No experimento da dupla fenda, por exemplo, em um universo a partícula passa por uma fenda, e em outro universo, pela outra. Quando se observa, estamos apenas vendo o resultado de uma das ramificações. O mesmo valeria para o gato de Schrödinger. Em um universo ele vive, no outro ele morre. E ambos continuam existindo paralelamente, sem que tenhamos acesso ao outro resultado. Essa interpretação resolve alguns problemas matemáticos da teoria, mas levanta outros ainda maiores. Se cada decisão e cada possibilidade gera um universo novo, quantos mundos paralelos estariam existindo neste exato momento? E, mais importante, será que é possível algum dia atravessar de um para outro? Para além da ficção científica, essas ideias estão sendo exploradas em experimentos cada vez mais sofisticados. Pesquisadores têm conseguido manipular objetos cada vez maiores, não apenas partículas individuais, mas moléculas inteiras, para que exibam comportamento quântico. Isso significa que a fronteira entre o mundo microscópico e o macroscópico pode não ser tão clara quanto se imaginava. Se um dia conseguirmos manter objetos visíveis a olho nu em estados de superposição, poderemos estar diante de uma revolução completa na nossa compreensão da realidade. E não é só a física que se interessa por isso. Cientistas da computação, por exemplo, estão usando esses conceitos para criar computadores quânticos. Ao contrário dos computadores tradicionais, que operam com bits representando 0 ou 1, os computadores quânticos trabalham com qubits, que podem estar em ambos os estados ao mesmo tempo, graças à superposição. Isso permite resolver problemas que levariam séculos para serem processados em computadores comuns, em questão de segundos. No entanto, essa tecnologia também esbarra no mesmo mistério. No momento em que um qubit é medido, ele colapsa para um único estado. Em outras palavras, até mesmo a computação quântica está, de certo modo, limitada pelo mesmo princípio que rege o destino do gato de Schrödinger.
Ao pensar sobre tudo isso, surge uma conclusão desconfortável. Talvez a realidade não seja algo sólido e independente, mas sim uma construção dinâmica, moldada pela interação entre observador e observado. Isso não significa que possamos mudar o mundo com um simples pensamento, mas sugere que a nossa percepção está muito mais envolvida na formação da realidade do que imaginávamos. É um campo de estudo que ainda está longe de ter respostas definitivas, mas que continua a provocar tanto a ciência quanto a imaginação humana. Ao observarmos o mundo ao nosso redor, tudo parece seguir regras claras. Um objeto está aqui ou ali, se move em uma trajetória previsível, e nada parece mudar só porque olhamos. Mas no universo microscópico, a realidade parece rir dessas certezas. A física quântica nos mostrou que, às vezes, apenas o ato de olhar pode mudar o próprio comportamento da matéria. E o mais assustador? Isso não é apenas teoria, é um fenômeno comprovado. Imagine que a matéria, em sua essência, não é feita apenas de pequenas bolas sólidas, mas de algo que também pode se comportar como ondas. Esse comportamento dual, partícula e onda, é um dos pilares mais estranhos e fascinantes da física quântica. Mas o que isso significa na prática? Significa que, antes de medirmos ou olharmos, uma partícula não está em um lugar específico, mas sim em um estado de possibilidades, espalhada como uma onda, capaz de existir em múltiplos caminhos ao mesmo tempo. É como se um grão de poeira pudesse estar simultaneamente em todas as posições possíveis, e só quando decidimos medir é que ele escolhe um local. Esse conceito, chamado de sobreposição, não é apenas um truque matemático. Ele foi demonstrado incontáveis vezes, e o experimento da dupla fenda é a prova mais intrigante. Quando partículas como elétrons são disparadas contra duas fendas, elas criam, no fundo, um padrão que só pode ser explicado se estiverem passando pelas duas fendas ao mesmo tempo, interferindo consigo mesmas como ondas. É como se cada elétron viajasse por todos os caminhos possíveis simultaneamente, até que alguém decidisse observar. E é aí que a mágica, ou o mistério, acontece. Quando colocamos um detector para observar por qual fenda a partícula passou, o padrão muda completamente. O comportamento de onda desaparece, e as partículas começam a agir como pequenos projéteis sólidos, escolhendo apenas um caminho. É como se, no instante em que olhamos, o elétron dissesse: "Ah, você quer saber por onde eu passei? Então vou seguir só por aqui." O ato de medir não apenas revela a realidade, ele a modifica. E isso levanta a pergunta que assombra físicos e filósofos há décadas: a realidade existe de forma definida antes de ser observada? Ou só ganha forma no momento em que a medimos? Algumas interpretações da mecânica quântica sugerem que o observador tem um papel fundamental na construção da realidade. Isso não significa que precisamos de um ser humano olhando. Qualquer interação que colapse a função de onda conta como uma observação, até mesmo um detector automático. A estranheza não para aí. Em versões mais avançadas do experimento, como o experimento da escolha retardada, os cientistas conseguiram adiar a decisão de medir ou não até depois que a partícula já deveria ter passado pelas fendas. E de forma inacreditável, o resultado ainda assim parecia depender dessa escolha tardia. É quase como se o passado da partícula fosse alterado de acordo com a decisão tomada no presente. Há também a teoria dos muitos mundos, que sugere que todos os resultados possíveis realmente acontecem, mas em universos paralelos separados. Nesse cenário, quando uma partícula parece escolher um caminho, o outro caminho é seguido em um universo paralelo.
Nós, no entanto, só experimentamos um dos resultados. Tudo isso poderia ser visto apenas como curiosidades da física, algo restrito a laboratórios e cálculos. Mas o comportamento quântico é real e está presente na base de tudo, inclusive nos átomos que formam o nosso corpo. Em escalas maiores, os efeitos se tornam tão sutis que desaparecem diante das interações constantes com o ambiente. Mas isso não muda o fato de que, no nível mais fundamental, o universo opera sob regras que desafiam completamente a nossa intuição. O mais inquietante é que, por mais que entendamos as equações e possamos prever resultados, não conseguimos responder à pergunta essencial: por que a realidade se comporta assim? Será que a natureza é essencialmente probabilística? Ou existe uma camada mais profunda de leis que ainda não descobrimos? Até agora, tudo indica que o universo não é um palco com objetos fixos, agindo de acordo com scripts definidos, mas um processo dinâmico e flexível, moldado pela interação e pela observação. O experimento da dupla fenda continua sendo repetido, aprimorado e reinterpretado, não porque não entendemos sua mecânica, mas porque ele é uma janela para o mistério central da física quântica. Ele nos obriga a encarar o fato de que nossas noções mais básicas sobre o que é real talvez sejam incompletas. Talvez o universo não seja algo que simplesmente existe lá fora, independente de nós. Talvez sejamos parte ativa do processo que o define. E assim, uma simples experiência com duas fendas e algumas partículas se transforma em um dos maiores enigmas da ciência. Não importa quantas vezes seja realizado, o resultado continua nos dizendo a mesma coisa. A realidade, em sua essência, não é apenas algo que observamos. É algo que ajudamos a criar.